Olá, como vai você? Cada vez melhor? E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da sua nova vida? Meu nome é Georgia Fernanda Nardi, sou voluntária do Amor Exigente aqui na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. E é um prazer estar aqui hoje para falar sobre o quarto princípio da metodologia do Amor Exigente. Em todos os encontros, nós iniciamos com a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Dando continuidade, eu passarei alguns avisos que costumamos em todos os encontros, apresentar aos participantes. O primeiro deles é a disponibilidade na parte de literatura, para aqueles que queiram se aprofundar na metodologia do amor exigente. Nós temos a revista Amor Exigente, uma publicação mensal, a qual todo aquele que se interessar pode fazer uma assinatura. Nós temos o site da Federação do Amor Exigente, que conta com uma série de informações, artigos, enfim, muitas informações importantes para aqueles que procuram maiores conhecimentos a respeito do amor exigente. Os programas de TV e rádio, que sempre vêm a agregar os nossos conhecimentos, trazendo matérias, temas de grande relevância. A captação de recursos se dá por meio da sacolinha, porque com esses recursos são custeados materiais, produção de materiais, deslocamento de voluntários, uma série de gastos que muitas vezes são necessários para darmos andamento às atividades relacionadas ao programa Amor Exigente. Um ponto muito importante que nós não podemos deixar de salientar é a questão do sigilo. O sigilo é um dos princípios assim muito fortes dentro da metodologia do amor exigente, porque o participante, estando numa reunião, ele deve se sentir seguro para partilhar as suas angústias, as suas dúvidas, todos aqueles pontos que precisam ser trabalhados. E essa confiança, ela só se dará mediante a ideia do sigilo. Um sigilo que deve ser respeitado por todos aqueles que fazem parte de um grupo de amor exigente. Agora, nós vamos passar para o momento da espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade dentro da metodologia do amor exigente, ela é pluralista, ela não se prende a nenhuma crença, nenhuma religião. O objetivo maior é procurar nesses momentos iniciais do encontro, fazer com que as pessoas elevem os seus pensamentos, elevem as suas vibrações, preparem as suas mentes, os seus corações, para refletir sobre os princípios que serão trabalhados em cada encontro. Hoje eu trago como um ponto para reflexão uma história que eu considero muito importante. O que podemos aprender com os gansos selvagens? Gansos são aves migratórias e, assim sendo, realizam deslocamentos por alguns
períodos do ano. E quando se deslocam, deslocam-se em grupos. E ao observar a dinâmica, né, da viagem desses grupos em épocas migratórias, nós podemos tirar muitas lições importantes. Essas aves, quando elas realizam os seus voos, desenvolvem uma composição em V, em formato de uma letra V. E por que isso? Porque ao se posicionarem dessa maneira, cria-se um vácuo com relação à ave que vem logo em seguida, e ela sofre menos com a resistência do vento. Então, a primeira lição é que, estando em grupos, um pode auxiliar o outro, um pode ajudar o outro a fazer melhor a sua caminhada. Quando um dos gansos fica doente, 2 integrantes do grupo saem junto deste e vão com ele até um lugar onde possa descansar, se restabelecer ou, em alguns casos, estar com ele no momento da morte. Então, também uma lição importante que diz respeito à união de forças. Quando um colega, um membro, um irmão está em dificuldade, né, de não abandonarmos, de estarmos juntos, de estarmos dando apoio, de estarmos com essa pessoa até que ela se restabeleça, ou até mesmo nos momentos de despedida. Também, quando o primeiro pássaro está cansado, ao longo dessa composição, ele se desloca e vai para a última posição e o que estava em segundo lugar assume a posição de liderança do grupo. Outra lição também muito importante, porque quando nós trabalhamos em equipe, quando trabalhamos em um grupo, as pessoas têm o seu valor, as pessoas têm o seu papel, cada um exerce o papel, mas quando um dos integrantes não está em condições de exercer as suas atividades, sempre há outro a postos para assumir a direção. Então, com essa espiritualidade, eu venho fazer a abertura do 4º princípio, que é o tema que falaremos hoje nessa palestra. Pais e filhos não são iguais. Este é um princípio denominado valorizador, porque ele vem para mostrar a diferença dos papéis existentes dentro de uma família. E valorizador porque, conhecendo e entendendo a função de cada um, nós vamos reconhecer o valor que cada um tem. Eu sempre gosto de iniciar dando um exemplo e fazendo até um questionamento para reflexão. Se eu chegar aqui para vocês e oferecer uma nota de R$100, ou até agora uma nota de R$200, né? Ela passará a existir. E questionar, quem de vocês quer essa nota? Muitos falarão que sim, muitos aceitarão. Mas, se eu pegar essa mesma nota que muitos queriam e amassar, deixar cheia de dobras, vocês vão continuar querendo essa nota? Ela perderá o seu valor? Ela deixará de ser uma nota de um valor alto? E ainda assim, se eu pisotear essa nota, sujar, passar no chão, além de estar amassada, estar toda pisoteada, suja, às vezes até um pouco rasgada, ela vai perder o seu valor? Certamente que não. E assim também são as pessoas. Cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem as suas qualidades, os seus pontos fortes. Não importa o que aconteça, nós temos que procurar recuperar esse valor que cada um tem.
e que muitas vezes fica apagado diante das circunstâncias adversas da vida. Pais e filhos exercem diferentes papéis no mundo, portanto, os seus direitos e deveres não são iguais. Se nós observarmos bem esta imagem, a gente percebe uma situação que é bem comum hoje em dia: papéis se invertendo. Vejam que a imagem do filho aí, né? Esse filho cresce perante os pais. E por que que isso muitas vezes acontece? Porque não foi cultivado dentro do ambiente familiar, dentro do lar, a ideia de diversos papéis, a função de cada um e, acima de tudo, o valor de cada um. O princípio valorizador, ele vai além de identificar, valorizar os papéis exercidos pelos integrantes de uma família. Então, se nós tomarmos aqui como exemplo a figura do pai, a figura da mãe, estes dois, como pilares do ambiente familiar, eles exercem papéis de conselheiros, papéis de orientadores. Conselheiros no sentido de serem guias, de mostrar caminhos, mostrar possibilidades. Mas também são legisladores, porque eles vão trabalhar com a questão das regras, a questão daquilo que dentro de um ambiente familiar é negociável e aquilo que não é negociável. O que é negociável deve ser muito bem trabalhado na forma de diálogo, na forma em que cada um pode explicar a necessidade da existência de determinada situação, a determinada exigência para determinados comportamentos e que outros não são possíveis. Vou dar um exemplo. Em casa, o filho, ele não pode dizer que eu não vou fazer as minhas tarefas, eu não vou estudar. Isso é um ponto que não é negociável. Ou, eu não vou arrumar meu quarto, eu não vou arrumar minhas coisas, eu não vou cuidar das minhas coisas. Esse é um ponto que não pode ser negociável, porque diz respeito a atividades e situações que devem existir para a boa organização de um ambiente familiar. Agora, o horário que ele vai estudar, a maneira como ele vai estudar, isso pode ser negociável. Olha, você vai estudar logo após o almoço ou você vai descansar, você vai esperar um tempo, vai estudar depois, né? Como que você vai fazer? Você vai arrumar seu quarto em quais dias, né, da semana? Como você vai fazer? Então, os pais, na figura de legisladores, eles têm um papel muito importante, principalmente no desenvolvimento moral do indivíduo, né? No desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Por quê? O ser humano, ele parte de uma fase de ausência de regras, da anomia, para uma circunstância de heteronomia, onde ele carece da orientação de um adulto mais experiente, até chegar na condição de um ser autônomo, que tem capacidade de tomar as suas próprias decisões. Para isso, ele vai precisar da ajuda dos seus pais. Ele vai precisar de uma convivência harmônica, saudável. Ele vai precisar de qualidade nas relações com as pessoas com as quais convive. O pai e mãe na figura de orientador. O que é ser um orientador?
é aquele que vai exercer um papel de referência. Ele é o modelizador, ele é a referência. Então, se eu quero um determinado comportamento positivo nos meus filhos, eu tenho que ser esse comportamento positivo, porque filho nenhum vai desenvolver um comportamento positivo se ele não tiver alguém que modelize esse comportamento, alguém que torne concreto esse comportamento. Por isso não adianta só dizer, eu quero que você seja uma pessoa responsável, se eu não der o exemplo dessa responsabilidade. Se essa criança não perceber em mim, pai ou mãe, a responsabilidade em exercício todos os dias. Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos professores? Qual é o papel daqueles que têm a função de bem encaminhar as crianças e os jovens? Como ajudar o outro a assumir o seu papel? Existe hierarquia em nossas famílias? Criamos condições em nossa família para desenvolvermos um relacionamento de compreensão e respeito entre todos? Essas questões, elas devem sempre nortear a convivência num ambiente, seja familiar, seja ele escolar, seja ele no trabalho. Porque quando nós falamos em existência de papéis, nós temos que ajudar o outro a exercer o seu papel. E aí eu volto lá na história que eu apresentei, né, o exemplo lá na espiritualidade, né? Como que eu vou ajudar o outro a exercer o seu papel dentro do grupo? Como serei o apoio para esse indivíduo desenvolver as suas atividades e, acima de tudo, desenvolver as suas habilidades e valorizar as suas habilidades? Então, são pontos muito importantes para a reflexão. E a última questão, nós criamos condições em nossa família para desenvolvermos um relacionamento de compreensão e respeito? Né? É sabido por todos hoje, por meio de muitas pesquisas e estudos que abordam a psicologia do desenvolvimento, que a construção da autonomia moral do ser humano se dá, né, de uma maior qualidade, dependendo de como sejam as relações de convivência, da qualidade dessas relações. Então, se nós queremos indivíduos autônomos, responsáveis, que exerçam seu papel com consciência e responsabilidade social, nós temos que nos preocupar com a qualidade das relações. Relações, acima de tudo, pautadas no respeito, na compreensão, no diálogo. E aí eu trago, né, 3 pontos muito importantes quando falamos, então, do exercício de papéis diversos. A importância da atitude, a importância do exemplo, a importância dos valores. Atitude, porque ela diz respeito ao que eu posso fazer, né? O que eu posso, dentro de um ambiente familiar, fazer para melhorar a convivência. O que eu posso fazer dentro de um ambiente familiar para ajudar o outro a exercer o seu papel, a reconhecer o seu papel. O exemplo, então, eu devo ser a mudança que eu quero ver. Então, se eu quero filhos mais responsáveis, participativos, eu tenho que exemplificar isso constantemente no dia a dia. Não com autoritarismo, mas com autoridade. E valores, valores que nós conversamos lá no primeiro princípio, quando falamos das nossas raízes. Então, são os valores que regem a nossa família. Quais são os valores que fazem parte da minha família? A minha família é marcada por ser uma família unida, uma família participativa,
é uma família que se preocupa com o bem comum, né, com o bem do próximo, é uma família que tem o voluntariado como uma das marcas. Então, saber quais são os nossos valores também determina muito como serão as nossas relações. E aí chegamos num ponto muito importante dentro deste quarto princípio, a questão da hierarquia. Porque se nós falamos da existência de papéis, não podemos deixar de falar desta palavra, hierarquia. O que é hierarquia? É uma organização. É uma organização dos papéis, onde nós temos pessoas desempenhando cada um papel. No caso da família, nós temos os pais, nós temos os filhos, nós temos os orientadores, nós temos os orientandos. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que alguns pais se sentem perdidos com relação ao conceito de hierarquia. Muitas vezes, no sentido de desejarem ser pais mais tolerantes, mais agradáveis, confundem essa ideia, confundem essa necessidade de organização e muitas vezes passam a agir como se fossem coleguinhas dos filhos. Os pais não devem ser jamais coleguinhas, amiguinhos dos filhos. Os pais devem ser pais, exercer bem o seu papel de pai para que os filhos possam exercer um bom papel de filho. E hoje em dia, com relação a isso, a essa confusão dos papéis, nós temos alguns casos até de confusão proporcionado pela própria mídia, pelos modismos. Quantas vezes nós não vemos aí a modinha da roupa mãe e filha? A mãe e a filha se vestem iguaizinhas, o pai e filho se vestem iguaizinhos. Então, isso muitas vezes passa uma ideia que não há uma diferenciação, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. O pai não é o coleguinha, o amiguinho, o parça, né? Como muitas vezes as pessoas dizem. Não, o pai deve ser o pai, a mãe deve ser a mãe. Aquela pessoa que vai inspirar uma posição ali de adulto experiente na relação de convivência. Inspirar uma maturidade. E muitas vezes, em alguns casos, a gente vê relações estremecidas e abaladas que geram uma situação de vulnerabilidade porque se igualou papéis. Então, filho fala de igual para igual com o pai, muitas vezes até ditando o que o pai deve fazer, que é o que apareceu lá naquela imagem do início da nossa palestra. O filho cresceu perante ao pai e ainda estava apontando o dedo para o pai. Então, isso diz respeito a uma inversão realmente dos papéis aí. Há uma confusão muito grande com relação à hierarquia. E tudo isso vai gerar uma situação em que ficará uma porta aberta para as más influências, para as más condutas. Então, antes que coisas ruins aconteçam, nós temos sim que trabalhar com essa questão da importância dos papéis, a necessidade da hierarquia dentro de um ambiente familiar, para fortalecer os laços, para fortalecer o ambiente, para a criação de fatores de proteção desses filhos contra todas as influências negativas. E um outro ponto, que também está relacionado à questão da hierarquia e à necessidade de relacionamentos saudáveis, diz respeito à chantagem. Filhos devem seguir os combinados
por uma questão de responsabilidade e não por uma recompensa. Então, voltando, né, no desenvolvimento moral do ser humano, a chantagem ela tem um efeito devastador nesse desenvolvimento sadio da parte moral. Porque a pessoa ela deve entender como deverão ser as atitudes corretas, as atitudes aceitáveis numa convivência saudável, porque ela entende a importância disso, porque ela sabe quais são os riscos, quais as consequências, e não tomar determinadas atitudes porque sabem que vão receber uma recompensa depois. Então, por exemplo, filho, olha, se você tirar boas notas na escola, né, você vai ganhar um presente, você vai ganhar aquele tênis novo, você vai ganhar o brinquedo que você tanto quer. Não, a pessoa deve procurar ter um bom rendimento escolar, no caso o filho, ele precisa entender que ele deverá ter um bom rendimento escolar, porque isso diz respeito ao seu desenvolvimento, isso diz respeito à sua formação, né, pessoal, que futuramente contribuirá até com a sua formação profissional, e não porque ele vai ganhar presentes. Então, muitas vezes, para tentar substituir, né, sentimentos de culpa por terem que sair para trabalhar, por não poderem ficar muito tempo perto dos filhos, né? E essa é uma situação que hoje a sociedade contemporânea acaba colocando, né, em muitos lares. Então, muitas vezes, para amenizar esse sentimento, alguns pais acabam cedendo a chantagens. E aí, o desenvolvimento da moral, ele vai ser prejudicado. Por quê? A pessoa que só toma as atitudes mediante recompensas, ela vai ter muita dificuldade em desenvolver a sua autonomia moral. Ele estará sempre numa postura de heteronomia, que é aquele que depende de outro para se conduzir. E a chantagem exerce esse papel aí do outro, né? A chantagem, né, é que vai ditar os comportamentos e isso não é saudável. Então, dentro da educação, né, da boa educação dos filhos, né, tudo deverá acontecer por um entendimento da necessidade e não porque vai ser premiado com alguma coisa. Como também a questão dos castigos, né? Então, assim como tem a recompensa, pode ter a punição. E o castigo, ele também não vai levar a pessoa a um bom desenvolvimento moral. Porque ele vai proporcionar a formação de um conceito que é a obediência cega e não o respeito por uma autoridade. A obediência cega sempre leva a condutas que aparecem veladas, elas aparecem escondidas. Então, o indivíduo ele sabe que aquilo é errado, ele vai correr o risco e ele vai fazer escondido. Então, isso é postura de uma pessoa que ainda está na fase de heteronomia. Porque quando ele se tornar autônomo, ele sabe diferenciar o que é o correto do que não é correto e o melhor caminho a se seguir, porque diante do caminho escolhido virão depois as consequências, as responsabilidades. É no ambiente da família que se desenvolve a ideia de autoridade, o conceito de autoridade. Não autoritarismo, mas a autoridade que ela surge como os filhos terem um respeito, se simpatizarem com a postura dos pais,
sentirem orgulhosos dos pais que têm e da postura que os mesmos têm. Isso é autoridade moral. O autoritarismo leva a condutas doentias, a condutas pautadas na obediência cega, que é o que eu expliquei anteriormente. É na família que também temos que ter a segurança, a proteção. Então, a família é um dos ambientes que deve oferecer a proteção para as crianças e os jovens, né? A família, a escola, as outras instituições aí que estão relacionadas à convivência com a criança, com o adolescente. É na família que encontramos o refúgio, então podemos dizer que pai e mãe são os estaleiros, os filhos são os navios. Eles devem navegar, mas eles devem saber que diante de qualquer dificuldade o estaleiro está lá para recebê-los. A família deve se constituir num lar. E lar não é só uma estrutura onde nós temos as paredes, os cômodos. Lar, uma estrutura acima de tudo, que oferece segurança emocional, que oferece orientação, que oferece proteção. A diferença de papéis entre pais e filhos. Então, de um lado, nós temos o pai, do outro, os filhos, né? O filho. E o que marca essa diferença? O pai é o mantenedor, ele é o orientador, ele é o disciplinador, o educador, ele é o adulto maduro, experiente. O filho é o mantido, ele é orientado, ele é o disciplinando, né? Porque ele está sendo disciplinado pelos pais, ele é educando em formação. Ele é um indivíduo que está em fase de desenvolvimento. Ele é imaturo. Imaturo no sentido que ele ainda não desenvolveu todas as suas estruturas e que ainda necessita ali da orientação, né, da condução por um adulto experiente. E ele é o inexperiente. Inexperiente por quê? Porque ele ainda não passou por todas as situações de vida pelas quais os pais passaram. Então é impossível dizer que os filhos são iguais aos pais e vice-versa. Por isso não existe aquela questão, eu sou o coleguinha, eu sou o amiguinho do meu filho. Não. A diferença grande está aí, né? E essa hierarquia, ela deve ser sempre respeitada. Agora, o pai e o filho, né? O pai não deve ser o amiguinho. Mas, lá na frente, quando o filho perceber tudo aquilo que o pai foi na vida dele, ele não apenas será amigo de verdade do seu pai, mas ele terá um sentimento gigantesco de gratidão, que é um sentimento muito forte. Gratidão por tudo aquilo que o pai fez por ele. A responsabilidade dos pais. Ensinar, orientar os filhos para que cresçam com capacidades e conhecimentos suficientes para cuidar de si próprios. Eu gosto muito dessa imagem. O pai deixa o filho experimentar a aventura de aprender a andar de bicicleta, mas ele está ali, ao lado, né? Para que se acontecer algum problema, ele está ali como um apoio, como um suporte. Mas ele deixa o filho passar por essa experiência. Ele deve possibilitar que os filhos tomem decisões e ajam de forma responsável. Então, quando eu disse a respeito da qualidade das relações de convivência, né, também estava me referindo a isso, né, propiciar condições para que os filhos tomem decisões.
quais são as melhores decisões. Então, uma criança uma adolescente, uma criança que cresceu num ambiente de autoritarismo, em que não tem condições nenhuma de tomar decisões, como ele vai aprender a tomar decisões no futuro? Por isso, a necessidade do desenvolvimento da autonomia. É importante para os pais serem companheiros dos filhos, manterem um bom diálogo. Porém, os pais precisam ser pais para que os filhos possam ser filhos. Os pais precisam exercer bem o seu papel de pai para que os filhos possam exercer o seu papel de filho. Pais que ministram ao filho disciplina, firmeza e sabedoria, buscando proteger e orientar, alicerçados em valores éticos e morais, fazem de sua casa um verdadeiro lar. Então, exercer a autoridade com firmeza é dizer não quando necessário e manter esse não. É dizer sim quando necessário e dar condições para que aquele filho, aquela filha entendam o porquê daquele sim. Aí nós voltamos quando eu disse das questões negociáveis e as questões inegociáveis. Então, aquilo que é negociável, eu vou auxiliar meu filho a saber fazer boas escolhas. O que não é negociável, o que é inegociável, ele deverá aos poucos desenvolver o entendimento que se trata de coisas que devem ser seguidas para uma vida mais organizada, mais equilibrada, mais estruturada. E aí nós teremos um verdadeiro lar, um lar que de fato está sempre de portas fechadas para as coisas ruins. E então, agora passaremos para o princípio ético, que acompanha o quarto princípio. Neste princípio, o princípio ético diz respeito a respeitar e cumprir as regras do lugar onde vivemos. E aí nós temos uma questão muito forte da responsabilidade social. Então, respeitar as regras na família para buscar uma convivência saudável, pautada no respeito, em relações harmoniosas e equilibradas. O respeito às regras no trabalho, porque também é outra esfera da vivência em que nós devemos aprender a conviver com o próximo, mas que também existem papéis, existe uma hierarquia, então é necessário ter um chefe, é necessário ter os subordinados, esses subordinados devem ser conduzidos com respeito, com autoridade, não autoritarismo, mas eles devem contribuir para que os objetivos daquela corporação ali sejam alcançados em plenitude. E onde cada um de nós estamos inseridos. Então, aí está a questão da responsabilidade social. Qual é o meu papel de cidadão? Né? Qual é o meu papel frente ao meu próximo, frente ao meio ambiente, frente àquelas pessoas que estão carentes ali de auxílio, né? Então, qual é o meu papel? Cumprir regras, né? E o cumprimento das regras está lá relacionado ao desenvolvimento moral. Então, se nós pais estamos ajudando a formar indivíduos autônomos,
são indivíduos que sabem respeitar e cumprir as regras, porque eles entendem a existência, o porquê dessas regras. E eles seguem porque sentem a necessidade, não por uma questão que vão ser punidos ou serão agraciados. Neste princípio, então, nós devolvemos, né, a nós mesmos o nosso valor. Então, desenvolvendo a ideia, né, de nós estarmos dentro de uma organização em que existe uma hierarquia, nós devolvemos a nós mesmos o valor que cada um de nós temos, a nossa autoridade, pois o princípio é valorizador. Então, nós vamos ter a nossa autoridade de paz. Mesmo se as relações já foram abaladas por conflitos, né, por desequilíbrio, por posturas autoritárias, né, com um trabalho voltado, né, para o resgate dessas questões, né, da hierarquia, dos valores, nós vamos aos pouquinhos reinserindo nesse ambiente a autoridade. E para isso a gente pode contar, né, com essa metodologia tão importante e tão benéfica que é a metodologia do amor exigente. Agora, nesse segundo momento, eu passarei algumas orientações a você, voluntário, que quer desenvolver, né, o programa Educaê dentro aí da metodologia do amor exigente. Então, você que deseja ser voluntário, né, o que é necessário para desenvolver este quarto princípio? Então, o princípio valorizador, né, que eu explanei na palestra anterior. O objetivo maior deste princípio é levar o participante a conviver harmonicamente no contexto das relações de papéis sociais e familiares diferentes. Então, assim, nós trabalhamos com esse quarto princípio para isso, né? Para desenvolver esse entendimento da importância da convivência harmônica, para o entendimento e a identificação dos diferentes papéis. Então, isso deve ficar muito assim ressaltado ao se trabalhar com este quarto princípio. Nós vamos tocar na questão da hierarquia, então a existência dos papéis, a necessidade de uma hierarquia. Nós vamos tocar na questão da valorização, porque se existem papéis, estes papéis devem ser valorizados. E vamos tocar também na importância da participação, porque entendendo a existência de papéis e o valor de cada um dentro de qualquer organização, nós conseguimos motivar para a participação. E é importante também trabalhar o que acontece com a inversão dos papéis. Quando essa inversão de papéis acontece, qual o resultado disso? Então, ao explorar este princípio com o seu grupo, é importante trabalhar estes casos em que a inversão dos papéis se dá e qual o resultado disso para as relações de convivência. Outros conceitos que a gente vai trabalhar, o conceito de humanidade, de coerência, assertividade, né, que é muito importante, as atitudes assertivas dentro da composição familiar e a unidade na diversidade, porque embora existam papéis diferentes, nós devemos sempre buscar a unidade da família. A unidade que é o que caracteriza o fortalecimento dessa família. O momento da partilha, né, que é aquele momento que acontece logo após a palestra, em que os participantes serão subdivididos, né, em pequenos grupos
E nesse momento é que o coordenador ali do grupo da partilha vai conduzir questionamentos que levem estes participantes a refletir sobre os conceitos abordados ali na palestra, refletir e apresentar o que sentem, apresentar como é com relação a cada um deles o que foi dito nesse princípio. E por isso que eu salientei lá no início, nos recados, a importância do sigilo. Porque quando o participante percebe que no grupo essa questão do sigilo é muito forte, né, ele se sente à vontade em partilhar. Porque para partilhar você vai muitas vezes colocar coisas ali que são muito pessoais, coisas que para o participante é algo que pode até demonstrar uma certa fragilidade. Então, nesse momento, é um momento assim de fortalecer, de acolher. Mas, por outro lado, a partilha é aquele momento em que aquela pessoa vai ter condição de perceber que muitas vezes ela não é a única a passar por determinada situação conflitante dentro da sua família. O participante vai entender que ele não está sozinho, que outras pessoas também vivenciam situações semelhantes. E o que pode ser feito, né, para melhorar? Então, esse é um momento assim muito importante que você, voluntário, deverá assim ter, sabe, todo o traquejo para poder conduzir ali o desenvolvimento, para que todos falem, né, para evitar que alguns apenas falem, outros não, porque às vezes aquela pessoa que tem muita necessidade, só ela vai querer falar, então aos pouquinhos, com muito jeito, o coordenador da partilha vai passando a voz para cada um dos participantes. E para discutir, então, no grupo da partilha, né, tem uma infinidade, tem uma série de outras questões que fazem parte do material dos livros da metodologia do amor exigente. Eu trouxe aqui 3, né? A primeira questão, o que foi mais marcante para você na palestra de hoje? Então, assim, nos grupos com os quais eu trabalho, eu participo, quando você lança essa questão, já é um disparador. Por si só, o participante ele já vai falar de algo que ficou muito forte para ele. E muitas vezes é aquilo que ele precisava ouvir, né? Então, é aquilo que ele fala e que vem à tona ali uma série de sentimentos, porque ele foi tocado com os pontos que foram explanados na palestra. Uma segunda questão, como é o seu relacionamento como filho, como irmão, como subordinado, como chefe, como pai, como mãe? Então, é um momento de fazer uma análise interior, né? Como eu sou como pai, como mãe, como chefe, como subordinado? E uma terceira sugestão de pergunta, nos relacionamentos pessoais, o que deve ser reconhecido e respeitado por ambos lados? Então, aqui a gente força um pouquinho assim a pensar, então, na questão da valorização dos papéis e o entendimento das ações que são inerentes a cada papel, né? Quais são as ações que um pai deve desenvolver? Quais são as ações que um filho deve desenvolver? Então, assim, certamente essas perguntas elas já dão margem assim para uma boa conversa, né? E eu reforço então o olhar sensível desse coordenador da partilha para ir amarrando ali as ideias, né? Para ir puxando a fala desses participantes. E aí, na questão das metas, né, também é importante para quem conduz esse grupo de partilha, quando chega no momento da meta, preferencialmente atrelar o estabelecimento das metas às ideias do princípio. Porque se nós sabemos que as metas são as ferramentas, os instrumentos
que nos ajudam a ficar cada vez melhor. Então, se nós estamos fazendo o estudo destes princípios da metodologia, né, buscando uma qualidade melhor de vida, nada melhor que atrelar, então, a meta à ideia que foi trabalhada no princípio. É importante também salientar para você, voluntário, que vai desenvolver, né, esse trabalho dentro da metodologia do amor exigente, ir mostrando para aquele participante que a meta ela não pode ser muito ampla, não pode ser muito geral. A meta, para ela poder ser alcançada, ela deve ser mensurável. Então, vou dar um exemplo assim muito simples, né? Se eu coloco lá que eu quero ter uma convivência melhor, né, dentro da minha família, mas como ter uma convivência melhor? Fazendo o quê? O que eu vou fazer, né? Uma atitude que eu vou fazer com relação ao meu papel de mãe, com o meu papel de filha, para produzir uma convivência mais harmoniosa, né? Então, sempre a meta ligada a algo que possa ser mensurado. O quanto eu vou fazer isso? O que eu vou fazer, mas o quanto? Em que intensidade? Como vou fazer? Porque tudo que fica muito solto muitas vezes não acontece, né? Então, por isso que as metas elas devem ser graduais, sucessivas, né? E ter um objetivo maior que é a mudança de comportamento. Eu encerro então este encontro agradecendo a escuta de vocês que tiraram um tempinho para me ouvir. Me coloco à disposição para dúvidas, aí estão os meus contatos e estou muito feliz por fazer parte desse projeto, tá? Força, fé e muita alegria. Muito obrigada e até o próximo.